Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta terça-feira, no tempo do Natal, na semana pós-Epifania. No dia de hoje, ainda de uma maneira mais forte, mais contundente, a liturgia quer despertar em nosso coração aquela mesma boa vontade para servir, adorar e amar a Deus que nós percebemos na liturgia de domingo, né? Onde celebrávamos a Epifania do Senhor, que por dia de calendário é hoje, mas que foi uma festa então trazida para o domingo. E esta alegria, esta prontidão, essa boa vontade que nós temos de servir, de adorar, de conhecer mais a Deus, de recebê-lo com ternura, se explicita então no nosso ato de amar também, de se doar também, de se entregar também. Nós falávamos até sobre o fato de eternizar o Natal, né? Já que o Natal, na visão de Deus, de Nosso Senhor, é um ato eterno, né? Contemplado na eternidade como um momento único, né? Que enche o coração de Deus o tempo inteiro na generosidade de se dar a nós, né? Então, falávamos ontem coisas muito específicas. É como se a gente recebesse nosso Deus supremo, grandioso, onipotente, onipresente, onisciente, criador de tudo, né? Deus tão maravilhoso, tão cheio de portentos, tão cheio de virtudes, tão amoroso. E ele se rebaixa, ele se inclina, ele se faz homem, ele demonstra toda a sua simplicidade, toda a sua humildade, toda a sua pobreza. Ele se entrega a nós, né? E ontem a gente falava bem sobre isso, que essa entrega de nosso Deus ao nosso cuidado gera em nosso coração a mesma coisa que gerou no coração dos reis magos que foram vê-lo e adorá-lo, da Virgem Maria, de São José. Quanto mais santa a alma for, mais ainda isso há de gestar em nosso coração uma coisa nova. É como se nós sentíssemos assim, uma força redobrada em nossos braços, um pulsar a mais e novo em nosso coração, um acelerar da nossa frequência cardíaca, do nosso fôlego, do nosso respirar, como se redobrassem em nós as virtudes, as potências, a coragem, o ânimo. Isso tudo que a alma recupera é amor, é uma virtude que atua na nossa alma, mas também é experimentável em nosso corpo. A gente realmente sente essa disposição nova para defender, proteger, guardar, conhecer, adorar a Deus, servi-lo, essa é a palavra. Então a gente vai logo se prostrando, se prontificando, né? Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui o meu trabalho, o meu falar, o meu escutar, o meu estudar. A minha vida está aqui, ó, e eu te dou, né? Assim como os reis magos procuraram nos seus cofres dar o que tinham de melhor e o entendimento pleno que tinham sobre quem era que estava ali sendo adorado, né? Por isso deram ouro, incenso e mirra, pois é um rei, é o Senhor, é um sacerdote, é o profeta, é aquele que há de sacrificar-se pelo seu povo e salvá-lo. Então, diante dessa generosidade de Deus, o coração humano experimenta a virtude mais generosa desse Deus que quer se dar a nós e que é capaz de nos santificar. É o amor, né? E hoje o Evangelho vai falar muito sobre essa disposição nova que surge em nosso coração bem aqui no tempo do Natal. Então, hoje a gente vai falar sobre darmos nós mesmos de comer às almas. Ser nós mesmos a presença, a luz, a graça de Deus na vida do próximo. Sermos nós a estrela que aponta Cristo, assim, sabe? É um legado de pai para filho, de senhor para servo, muito grande. É como se nós disséssemos ontem, então, Senhor, estou aqui, pronto para servir, com o meu casamento, com meus filhos, com a minha vida, com o meu trabalho, com o meu estudo, com tudo, com a minha boca, com a minha força, com a minha coragem. Eu estou pronto, meu coração está pronto para a batalha, para a guerra, para a luta.
Não lutaremos contra homens, mas contra principados, né? Todo homem é a oportunidade de amarmos ainda mais, de levarmos a tua palavra, enfim. A gente se dispôs ontem diante da generosidade que é o Natal. E hoje Jesus então nos dá a missão. E aí a gente percebe, diante dela, muitas vezes a gente se faz esquivo. Muitas vezes não, quase sempre. E aí a gente tem que consultar o que é que eu tenho analisado, alimentado em minha vida para que, diante do Natal, diante do Senhor que se oferece, eu veja mesmo, eu perceba mesmo, Deus me dando a virtude que é dele, de amar, né? Uma coisa tão forte. E de repente, quando eu me disponho para esse servir, para essa generosidade que também ele despertou em mim, aí eu me vejo preso, porque quando ele fala o que eu tenho que fazer, aí eu vejo o quanto que eu tenho que renunciar. Então, ao que mesmo nós estamos presos? É como se o menino Jesus tivesse olhado para os cofres, as sacolas dos reis magos, aquela comitiva tão bela, com certeza, e o seu sorrisinho já olhasse um pouco também para a sacola, para saber se eles teriam a generosidade de dar. E de repente eles se vissem constrangidos. Eu acho que eu não vou dar tanto ouro não, nem tanto incenso, nem tanta mirra, nem tanta honra, nem tanta glória, nem tanta força, nem tanto de mim, nem tanto de ninguém mais. O que é que consulta a nossa alma, a nossa vontade, a nossa inteligência quando essa má disposição vem? E hoje o Evangelho nos faz refletir sobre isso. Lembrando sempre que a primeira leitura, belíssima, tirada da primeira carta de São João, capítulo 1, no capítulo 4 diz o seguinte, caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor, essa característica, essa virtude teologal, o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus, ou seja, é íntimo de Deus. Lembremos do sentido pleno dessa palavra conhecer, né? É ter intimidade, é não ter divisas. Então, quem ama é porque conheceu a Deus, tem intimidade com Ele. É por isso que Deus dá a quem o conhece, quem vai visitá-lo no Natal, quem vai visitá-lo na Eucaristia, quem vai visitá-lo na confissão, acaba amando porque conhece, sabe o que o Senhor deseja. Né? É como se o Senhor olhasse para os nossos cofres quando ainda estamos em peregrinação e já sorrisse. Porque Deus quer acolher tudo. Não só a gente, mas tudo que a gente pode ser nele. E se Jesus quer fazer uma habitação, uma tenda perene, constante em nossa alma, então esta habitação, esta união, essa comunhão com Deus há de nos fazer-nos como Cristo. Cristo não é generoso? Não é Ele quem no Natal se dá, na Páscoa se consome e ressuscita para nos salvar? Não é Ele quem dá tudo de si? É Ele. Deu seu corpo, seu espírito, sua mãe, sua igreja, sua palavra. Tudo sai dele. Ele que é o generoso. Portanto, se a gente vai se tornar um com Cristo, seremos igualmente generosos. O amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus. Quem não ama não conheceu a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo. Olha o tamanho da manifestação do amor de Deus. Ele não poupou o seu Filho. Ele olhou para o seu Filho com muito amor, vendo o seu valor tão extremado, tão perfeito que tinha por seu Filho, deu seu Filho, porque não tem medida o seu amor por nós. Para que por meio dele tenhamos vida. Nisso consiste o amor. Não fomos nós quem amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Eita,
Então o amor, meus irmãos, vem de Deus. E quem ama, conhece a Deus. Mas quem não ama, não o conhece, não é íntimo. E aí a gente vai pensar, então eu devo gostar de todos? Não, gostar não é necessário para amar. Amar, a gente falou já muito sobre isso aqui, né? É cumprir a vontade de Deus, é se ver licenciado e encorajado e impulsionado a sempre amar, a não produzir nenhum mal, mas desejar a justiça de Deus. Ele sim sabe fazer justiça, porque ele alcança todo o pensar, todo o tempo, né? Todas as circunstâncias atenuantes e agravantes dos nossos atos. Então, só Deus sabe julgar, mas nós não podemos, de maneira alguma, praticar o mal, que seria ocultar a verdade, ocultar Cristo, ocultar a manifestação própria do Senhor. Como, por exemplo, ocultar os sacramentos, ocultar o seu testemunho de casado, de celibatário, de solteiro, ocultar o seu batismo, no qual você prometeu ser sacerdote, fazer sacrifícios, ser profeta, falar a verdade, ser rei, ter boa governância e administrar a herança do reino dos céus. Nós prometemos isso e muitos de nós até consagramos já esses votos ao nosso Senhor para que, por meio da intercessão da Virgem Maria, de São José, a gente consiga ser mais agradável nas promessas batismais. E ainda assim, né, muitos de nós se veem tolhidos. Não, eu acho que eu não devo falar, eu não devo testemunhar, eu não devo, minha vida deve ficar escondida, eu estou no meio do mundo, mas eu não posso ser luz para o próximo, eu estou recolhendo, entende? Porque em nenhum momento Jesus obrigou você, por exemplo, a ser uma coisa ou outra, mas naquilo que você é pescador de homens. Só que a gente oculta esse amor porque, de fato, a gente não está empenhado em amar o nosso próximo, em amar como Deus nos amou, em dar o nosso tempo, em proclamar o nosso testemunho, em aconselhar quando é devido, em defender a fé quando ela é vilipendiada, quando ela é constrangida, quando ela é contraída, quando ela é desencorajada. É suscitar o amor dos nossos filhos, no nosso próximo, no nosso amigo, naquele que caminha com a gente, naquele que está ali do nosso lado. E até isso a gente se constrange, a gente não faz. Como é então que eu posso dizer que conheço a Deus ou que eu posso amar? E como é que eu vou amar a quem eu não vejo ainda, sem amar a quem Deus me deu para ver, para tocar, para estar próximo, para conversar, para dialogar? Enfim, né? Se Deus chegar então e com um sorrisinho de menino olhar para os teus cofres e se interessar por algo de lá, tem algo que você tem a recolher? Sendo que Deus é tão generoso que Ele nem te pede, por exemplo, um martírio, pelo menos eu acho que eu não estou falando aqui para nenhum Marte. Deus o sabe, né? Pode ser que sim. E pode ser que, se eu estiver falando aqui com algum Marte, esse Marte já tenha até maior predisposição em dar a sua vida do que aqueles a quem não vai ser convidado para o martírio, vai viver uma vida longeva, bem grande, bem confortável, e ainda assim o pouquinho do que tem não quer doar. Nem um tempo, nem uma palavra, nem um aconselhamento, nada. Ontem eu fiquei impressionado, por exemplo, com a generosidade da minha irmã, que estava passeando com um cachorro. A história é meio desconexa, mas enfim, estava passeando com um cachorro. Aí somos surpreendidos por um gato que aprisionou na boca, na presa, um quero-quero. E o parceiro ou parceira do quero-quero estava brigando, gritando, desesperado porque o outro estava sendo devorado pelo gato. O Bono latiu pro gato, o gato se espantou, quis defender a presa, mas percebeu que não ia dar certo. O Bono, né, meu cachorro, afastou o gato, mas o pássaro estava meio que ferido, com a asa machucada,
E aí a gente percebeu, assim, de ficar aqui, o outro não vai conseguir ajudar, vai ficar sem voar, não vai se recuperar. E a minha irmã, com generosidade, pegou, pediu para eu pegar o pássaro, levar para casa, deu ração, deu água, né? E hoje de manhã, quando pensávamos em liberá-lo, porque ele sobreviveu, ela falou, não, ele precisa de cuidados. E aí pediu para eu colocar numa caixa, ela botou no carro e antes do serviço levou para uma clínica veterinária voluntária. E eu fiquei pensando que essa generosidade, né, para com um bichinho ali, tranquilo, parte muito de Deus. E eu vi, né, a natureza procurar isso de maneira incondicional. Quando vi o parceiro ou a parceirinha desse quero-quero que estava machucado no nosso portão hoje de manhã, meio que para saber notícia, se tudo ia ficar bem. E eu creio que agora vai ficar assim. Mas será que a gente tem esse tempo para com o nosso próximo? Para com até as coisas que nos são importantes e necessárias, como nossa família, nossa casa, uns aos outros. Demorar um pouquinho para falar de Deus, sabe? Para edificar ali o reino dele. Pode ser esse o lugar onde Deus quer ser rei e nós, príncipes, para administrarmos tamanha sabedoria ou tamanha palavra, sabe? Porque a gente sabe que o nosso coração é sim encorajado pela palavra de Deus, é sim encorajado por esse menino que vem no Natal e sorri para nós e que a Virgem Maria coloca em nosso colo. A gente é sim tomado de amor. O amor vem de Deus e o amor veio nos visitar. E o amor chegou sendo totalmente despido, despojado, precisando dos nossos cuidados. É belo isso, né? Que Jesus tenha chegado no Natal totalmente desprovido de roupas, de tudo, frio, né? E precisava da nossa ternura. E que bom que ele recebeu isso da Virgem Maria e de São José. E ele também se despede nu, né? Despido de tudo. Até da beleza, porque seu corpo era pura chaga. Mas em tudo isso Jesus é muito vitorioso, porque ele não se desdisse, ele permanece sendo amor e podendo nos encorajar a amar. É por isso que no Evangelho de hoje, agora sim, né, falando do Evangelho, que é uma leitura muito cara a mim, se fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E vou falar só do início do Evangelho, no qual se diz assim, ó: naquele tempo Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: esse lugar é deserto, já é tarde, despede o povo, para que ele possa ir aos campos e povoados comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Quando Jesus nos desafia assim, dai-lhes vós mesmos de comer, tirai do vosso coração, dos vossos cofres. A gente vai olhar para a nossa indigência, da nossa pobreza. Mas quem multiplicou? O Cristo. O que foi necessário? O pequeno gesto. Hoje você está educando uma criança, um filho, uma filha, você está educando o seu esposo, esposa, você está construindo um pequeno principado ali de Deus, né? Mas quem há de multiplicar? Jesus. Talvez você seja um sacerdote recém-ordenado, um religioso recém-congregado, recém-admitido. Talvez você seja um celibatário que recentemente fez seus votos. Enfim, passinho pequeno. Não se assuste nem se assombre tanto assim da tua pobreza. Deus conta com ela para enriquecer tudo isso de amor. O ato do Natal pareceria simples, mas olha o tanto que ele ficou grande. Deus abençoe você, tenha um santo dia. Até amanhã. Tchau.